Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Nós vamos trabalhar as funções da linguagem. Então, você já sabe, né, que tem os elementos da comunicação, que são 6, e agora também cada elemento relacionado à função da linguagem. Então, vamos lá para a nossa aula 85.1 de olho na tela, certinho? Então, nós temos aqui os tipos de funções: a referencial, a conativa, a emotiva, a metalinguística, a fática e a poética. E a nossa árvore está aqui, a nossa árvore do conhecimento, né, com a temática, né, que é funções da linguagem. Então, hoje, você, amadinho, vai revisar, né, vai ter que relembrar das funções e sempre, né, fazendo aquela relação com os elementos da comunicação, que você já sabe, né, o emissor, o receptor, a mensagem, né, o canal, o código, vamos lembrar? Tá certo? Então, isso daí é relacionado à metalinguística, a referencial, a fática, a poética, beleza? Então, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD, certinho? Então, aqui eu trouxe esse esquema e você vai fazer essa relação, ó. Olha bem para esse esquema. Cada quadrinho está relacionado com a função, elementos da comunicação, né? Ó, se relacionando com as funções, tá certo? Isso aqui foi idealizado pelo Jacobson. Então, vamos ver aqui. É possível identificar pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos da comunicação. Isso idealizado por Jacobson. Então, nós temos aqui o contexto, quem está lá? A referencial. A poética está centrado onde? Na mensagem. A conativa e apelativo, centrado em quem? No receptor, né? Vai chamar a atenção de quem? A mensagem vai direto para o receptor. A emotiva e expressiva, no emissor. A fática, no canal. E a metalinguística, no código. Viu só? Então, olha só, as 6 funções da linguagem se relacionam diretamente aos 6 elementos da comunicação, tá bom? Isso daqui é só uma ilustração para você, né, armazenar também, sempre fazendo essa relação, certinho? Então, aqui começando a primeira função, né, que é a função emotiva. Emotiva, centrado, emotiva. Quando fala emotiva, vai estar centrado em quem? Olha só, quem é que fez a mensagem, que está emitindo a mensagem. Então, o emissor. Então, a mensagem revela as opiniões e sentimentos pessoais do locutor, do autor, viu só? Tornando-se um texto subjetivo. Por que subjetivo, né? Porque vai priorizar o sujeito que emite a mensagem. E quem que emite a mensagem? O emissor. Quem está enviando a mensagem? Tá certo? Então, e dentro do texto, que já que fala que é um texto subjetivo, a questão do sentimental, né? O que ele vai falar? E você vai ver as marcas pelo quê? Assim, ó, estou tendo uma vertigem, estou, eu, né, subjetivo, eu, né, tenho um pouco de medo, a que me levará minha liberdade? O que é isto que eu estou te escrevendo? Isto me deixa solitário. Então, está concentrado no emissor. Então, sempre usando a primeira pessoa. Veja aqui, né, marcando aqui para vocês, né, quando eu falo estou, tá marcado aqui. Opa, deixa eu voltar para vocês aqui e vou escolher a canetinha. Estou. Cadê a caneta? Estou. Eu, subjetivo, né?
Aí tenho, ó, aqui me levará minha liberdade. Então o próprio verbo, você percebe que ele está na primeira pessoa, né? Usa tudo na primeira pessoa, porque é ele que escreve, então está centrado nele. Beleza? Então, o que eu tenho para mostrar aqui neste outro exemplo? Ó, marcando que é o emissor, a emotiva, texto subjetivo. Uau, eu venci! Eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Olha aqui já tá exposto, né? Aqui, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então, tem as marcas aí. Então, o uso, né, de pronomes na primeira pessoa, porque ele que vai emitir ele vai expressar, né? No caso, a mensagem que vai ser revelada, né? Vai revelar o quê? A opinião, os sentimentos pessoais, né? Do emissor. Quem é o emissor? O locutor, o autor. Tá certo? Então, a função emotiva ou expressiva, também conhecida como expressiva, vai priorizar o sujeito que emite a mensagem, tornando-se o quê? Um texto subjetivo. Ó, lembra lá? Sujeito subjetivo. Tá bom? Ficou claro? Né? Então, que vai evidenciar os aspectos subjetivos e sentimentais do indivíduo que fala. Nos discursos da função emotiva é recorrente o uso de predicativos e outros qualificadores, servindo para caracterizar as sensações do autor, como está aí nos dois exemplos. Eu estou tendo uma vestígio, eu tenho um pouco de medo, a que me levará a minha liberdade. O que é isto que eu estou te escrevendo? Isto me deixa solitário. Clarice Lispector. E a próxima aí, quando o menino, eu venci, eu sou demais, eu consegui a aprovação, ninguém me segura. Tá certo? Também, em outro texto, né, que está presente nessa questão da subjetividade, aqui no trechinho do texto de Fernando Pessoa. Estou doente. Estou doente, meus pensamentos começam a estar confuso, mas o meu corpo tira as coisas entre nelas. Sinto-me parte das coisas e uma grande libertação começa a fazer-se em mim, uma grande alegria solene como a de eu estar, vem. Aí continua. Então, aqui estou doente de Fernando Pessoa. E você vai ver, né, as marcas as formas verbais, né? Ó, eu estou, meus pensamentos, marcando sempre, né, o eu, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Ó, expressa a visão pessoal do locutor, suas opiniões e subjetividade. Onde que a gente encontra? Onde que a gente vai encontrar essa função emotiva? A predominância da função emotiva e expressiva? No diário pessoal, no poema lírico, no bilhete, na carta, tá certo? Então, a função emotiva ou expressiva tem a visão pessoal do locutor, ou seja, do emissor, tá bom? Lá vocês encontrarão as marcas, né? De quê? Da opinião de quem estiver escrevendo, quem é o autor. Beleza? Então, amados, vamos conhecendo mais outra função. Essa daqui a gente encontra bastante, né? Que é a função conativa apelativa, tá certo? Está centrada no interlocutor, aí já mudou, ó. O interlocutor é quem? O receptor. De modo que a principal finalidade é de convencê-lo, de chamar a sua atenção. Então, aqui o foco já não sou eu, tá? O foco é quem? É você que está recebendo a mensagem, que vai receber, tá certo? É tentar convencê-lo. Então, aqui eu tenho gêneros, né, textuais aqui, no caso de
propaganda, né? Textos publicitários, essas coisas assim, aí você encontra, tá bom? Está muito presente, beleza? Então, aqui eu tenho a propaganda de quê? Ó, limpe seu sofá pelo menos uma vez por ano, ó. Olha a marca aí, ó. O verbo vai estar no imperativo, ó, limpe, tá? Tipo, dando uma ordem, né? E aí sempre joga a imagem, você olha assim, poxa vida, chamou outra atenção? Porque o foco é você, amado. Limpe seu sofá, ó. Vai falando diretamente com o receptor, tá? E tentar mudar, né? Tentar convencer para chamar sua atenção mesmo. Mais outra, beba Coca-Cola. Olha só, marca aqui para registrar verbo no imperativo. E mais outro exemplo aqui, ó, nunca perca o foco. Presta atenção, você está fazendo uma dieta. E aí, nunca perca o foco. O que aconteceu aí? Qual é o foco? É você, ó, o foco é qual? Você ter uma alimentação saudável. E qual é o focozinho ali que está a imagem ruinzinha? Você não pode ir para lá para outro tipo de alimento, assim como no caso de um sanduba. E quem que está fazendo essa propaganda? Fit Mais, tá bom? Então, a função conativa se concentra no sujeito da mensagem, né? É aquele que vai receber a mensagem. E qual é o objetivo? É instruí-lo, induzi-lo e convencê-lo a respeito de algo. Sua linguagem é marcada pelo aspecto persuasivo, tá bom? Pode ver aí, ó. Limpe seu sofá, nunca perca o foco, beba Coca-Cola. Certinho? Então, aí a predominância na linguagem publicitária, tá bom? Por que a propaganda, né? Essas questões assim, texto publicitário, para atrair e convencer o público, né? A adquirir um serviço ou um produto. Beleza? Mais outra aqui, eu tenho aqui, ó. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda. Não vá. Então, aqui também tem um pouquinho, né? Aqui na letra da canção, Não Vá, de Zélia Duncan. Aqui, ó, o objetivo da mensagem é convencer o receptor a atender a solicitação, né, do emissor. Olha-se a apelação, espera anoitecer, por favor, não vá, né? Tá pedindo, tá solicitando, tá ver se convence o emissor, quem está recebendo a mensagem. Então você fica aí, né, observando, né, nos textos publicitários, você vê a predominância de verbo no imperativo, né, que tenta aconselhar ou convencer o receptor. Então, está centrado no destinatário, né? O leitor e o ouvinte. Quais são? Textos publicitários que você vai encontrar. Em geral, aqui tem uma propaganda, né? Que fala assim, crie uma homenagem para a mulher que foi a sua primeira referência de beleza. Então, texto publicitário sempre, né, vai tentar convencer o público. O que mais? Nas caricaturas, nas charges, cartoons, beleza? Então, centrado o quê? O texto, aquela função da linguagem conativa apelativa, tá bom? Certinho? Então, vamos lá. Mais outra aqui, falando para vocês agora a função referencial ou informativa. Referencial e informativa. Ó. A linguagem é objetiva, ela é direta, denotativa e escrita na terceira pessoa do singular. A mensagem está centrada em quem? No referente, tá certo?
E se fala, ó, presta atenção, se a linguagem é denotativa, automaticamente você já vai perceber que ela é objetiva, ela é direta. Qual é a função? Né? A função referencial é priorizar o contexto. Aqui eu tenho, né, uma instrução de segurança. Então, olha aí, você vai ver, ó, o objetivo é a mensagem, é passar a informação. Por isso que fala referencial ou informativa, né? É apontar para o sentido da realidade material, né? Logo para os seres e as coisas que existem. Sua linguagem visa a precisão de quê? Das palavras, bem como não expõe visões subjetivas. Então já fala objetiva, né? Ó, objetiva, não subjetiva. Visões subjetivas sobre o tema. Nesse sentido, a função referencial está relacionada a um aspecto de verdade, né? A linguagem literal, denotativa, passar a informação. Se alguém ler, todos terão a mesma interpretação, como está aqui nesse texto, né? Instrutivo, tá bom? Dando a questão desse guia de... Vamos supor que esse panfleto, né, Varg, né, instruções de segurança, está passando uma informação com o objetivo de como usar, né, fazer o passo a passo aí, dizendo que é proibido fumar, porque que não tá, a imagem não está legal, mas está instruindo a pessoa, tá bom? Com o objetivo de passar a mensagem. Certinho? Tá bom. Então, vamos ver mais outro texto que você encontra também essa linguagem referencial, aquela linguagem objetiva, focada no assunto, na mensagem. Temos aqui o seguinte, ó. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Onde que a gente encontra esse tipo de texto, de uma linguagem objetiva, ó, usando a terceira pessoa, né? Fazendo uso da linguagem impessoal. Vamos lá nas notícias, nas reportagens, tá certo? No jornal você encontra. Então, lá se você quer saber de alguma informação, tá ali, tá certo? Focando na mensagem. Beleza? Certinho? Então, lembrando que a função referencial, ela prioriza o contexto. Qual é o objetivo? É apontar para o sentido da realidade material, para os seres e as coisas que existem, tá bom? Sua linguagem visa a precisão das palavras, bem como não expõe visões subjetivas sobre o tema. Aí aqui, nesse outro exemplo, eu tenho o seguinte, são quase 10 horas da manhã. Ó, ela é objetiva, tá certo? O foco é o referente, ou seja, o assunto que está sendo abordado, pois o emissor busca, né, fornecer informações, tá certo? Na linguagem referencial e denotativa, né, o emissor busca fornecer informações. Vamos lá. Visa informar, a ênfase é dada à terceira pessoa. Olha, como eu já tinha falado antes, né? A terceira pessoa do discurso, a impessoalidade. Impessoalidade. Onde que eu vou encontrar uma linguagem, né, denotativa, referencial? Well, só um pouquinho, amadinhos. Onde que eu encontro? Manchete de jornal, placa de rua, placa de trânsito, relatório, cardápio, texto de divulgação científica, previsões de tempo, seminário.
Então, aí, ó, predominância, né, da função referencial. Beleza? Certinho? Agora, aqui para vocês, mais outra função. Chegou aqui agora a função fática. A função fática, ela vai estar centralizada no canal. É aquela que testa o canal. A função fática, ela testa o canal. Então, aqui, ó, tem como objetivo estabelecer ou manter o contato de comunicação. Para manter o contato, ela vai fazer o teste. E aí, tudo bem? Vocês estão entendendo? Tudo bem? Ó, aqui eu estou fazendo uso, né, da função tática para ver se você aí, né, tá entendendo o que eu estou aqui passando no conteúdo sobre funções da linguagem. Então, testando o canal é essa de transmissão, tá bom? Aqui, na hora que eu estou gravando, né? Então, a função fática se concentra no canal, é uma comunicação utilizada quando se deseja testar a eficácia do veículo de comunicação. Aí, eu tenho aí, ó, oi, eu, Calvi, como vai? Pelo belo dia lá fora, não? Epa, ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Viu só? Oi, eu, Calvi, olá, tem alguém aí? Aí, entendeu? Tá testando, faz várias perguntas, né? Então, quando faz isso daí, eu tenho uma função fática. Função fática vai se concentrar no canal. Quando fala oi, ó, qual é o canal aí? Tá fazendo uso pelo telefone, né? Qual o veículo, né? O meio de comunicação que está sendo utilizado, né? O veículo da comunicação, o telefone. Beleza? E toda vez que você vê utilizar expressões como alô, oi, tudo bem? Tá aí? Oi, oi, entendeu? E outras que vocês tentam também. E aí, olá, tudo bem? Para verificar se a transmissão está realmente funcionando, permitindo assim a comunicação. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui nessa tirinha eu tenho, né, a função fática. E aqui também na letra da música, né, da canção de Rita Lee com Roberto de Carvalho. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, porque tá cada vez mais Darwin Day High Society. Então você percebe aí quando fala alô, alô. Vamos lá, grifando aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Alô, alô. Tá testando o canal. Tá certo? Então, função fática. Tá bom? Certinho? Então, função fática se concentra no canal. Agora aqui, mais outra função chegando para você, nós temos a função poética, ó. A função poética centra-se na construção da mensagem, né? Propriamente dita, utilizando recursos imaginativos, linguagem conotativas, figuras de linguagem. Quando eu falo da linguagem conotativa, é a linguagem figurada. Ó, função poética, linguagem figurada. Mas lá na função referencial também é usada a linguagem o quê? Denotativa, a real. A denotativa, aquela que encontra no dicionário, tá bom? Objetiva, certo? Então, falando aqui da linguagem, da função da linguagem poética, aqui no Carlinhos Brown e Marisa Monte. Segue o cerco. A boiada seca na enxurrada seca.
A trovoada seca na enxada seca. Segue o cerco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol. Então aqui ele faz uso das figuras, né, de linguagem, tá certo? Não o sentido real é aquela que te dá várias interpretações, vários significados, vários sentidos. Na linguagem, nós estamos falando da função poética, então você já fica, né, de olho dessa questão da função poética, tá? Centrado na mensagem, fazendo uso, né, de recursos expressivos, tá certo? Bonitinho? Então, vamos lá, então. Mais outra aqui, outra, né, naqueles poemas concisos, né? Olha aqui, esse daqui, né? Aí, olha só, na função poética aqui, ó, eu tenho que você olha a imagem do texto, aí e você já encontra, né, que vai priorizar o quê? A mensagem, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, olha só aqui, centrando na mensagem, beleza? Vamos ver a outra aqui, ó, você vê, ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro. Aí você vê, né, que tem a questão da estrutura, como ele foi formado, aquele cuidado, assim, vai dar uma xícara, né, a alcinha, o café quente, aí a fumacinha evaporando, tá certo? Estão entendendo aí? Então, a função poética vai priorizar a mensagem e ela é o principal foco e objetivo do texto, com predominância dessa função. Sua linguagem apresenta aspecto simbólico e subjetivo. O intuito principal da função poética é transmitir a mensagem e utilizar o trabalho com a língua como ferramenta estilística, né, estética, para garantir maior impacto e força no conteúdo, como aqui foi usado nessa primeira e na segunda também, né? Olha o formato, ó, ampulheta, sempre fazendo a relação, né, da estrutura, da estética com o conteúdo, ó. A vida está em quê? Incontinente. A tua vida avança ou escorre neste momento. Então, a ampulheta da vida, você vai, ó, e já vai fazendo associação, né, da mensagem com a estrutura, a estética do poema. Certo? Mais outra aqui para vocês, chegando aqui, é a função metalinguística, né? Está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. Então, nós temos aqui este quadro, né? Essa pintura, né? Que é de 1656, de Diego Velázquez, né? As Meninas. Observe bem, o que é? Quando ele fala assim, utiliza o código para explicar o próprio código. Vamos tentar entender esta pintura. Falando da função metalinguística. O que você vê? Usa o código para explicar o próprio código. Eu tenho aí um quadro, não é mesmo? Dentro do quadro tem um pintor fazendo o quê? Pintando, não é mesmo? Então aqui, ó, essa cena está retratando o próprio ato da criação da tela, tá certo? Por isso que ele fala assim, utiliza o código para explicar o próprio código, né? Aí eu tenho o pintor fazendo uma pintura desta tela que a gente está vendo aí, tá certo? Então, aqui
eu tenho uma função metalinguística, né? Que faz o uso do próprio código. Vamos ver outra aqui para vocês também, já ali falando da pintura, e aqui eu tenho o Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam e não se sabe de onde e posam no livro que lês. Quando fecha o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso e nem porto. Alimentam-se um instante cada um em cada pá de mão e partem. Então, aqui eu tenho um poema e no próprio poema está explicando o poema e dizendo, está falando do mesmo assunto. Igual lá, tá falando da pintura, da tela, na própria tela. Já aqui eu tenho um poema, né, falando e explicando o que é o poema, usando o próprio código. Certinho? Então, o assunto é o quê? O próprio poema. Tá entendendo? Quando ele fala, os poemas são pássaros que chegam e não se sabe onde se pousam no livro que lês. E esse aqui não é um poema de Mário Quintana, então falando do próprio poema. Então aí é o que? Um texto metalinguístico, faz o uso da metalinguagem, né? Texto que utiliza a linguagem para refletir sobre a própria linguagem. Entendeu? Usa o código para explicar um outro código. Certinho? Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. O caso mais familiar da metalinguística, né, da função metalinguística, é o dicionário, que esclarece o sentido das palavras com as próprias palavras. Aqui, né, um verbete do dicionário was, né? Aí falando sobre o quê? Trovão. O que é um trovão, né? Substantivo masculino, é forte ruído provocado por descarga elétrica na atmosfera. Então, usa a palavra para explicar uma outra palavra, o significado da palavra. O código explicando o próprio código, para esclarecer. Certinho? Ó, aqui mais outra. Há canções sobre canção. Tá falando de canção dentro da canção. Mais outra aqui para vocês. Temos aqui, eu canto porque o cantar está em mim como a vida. Rosildo Oliveira. Então, usa, né, o texto, vai utilizar a linguagem, o código, para refletir sobre a própria linguagem. Então, usa o canto para explicar o que é o cantar. Usa a palavra para explicar uma outra palavra. Usa a tela para falar sobre o que está sendo pintado. Então, usa o próprio código. Eu tenho o quê? Metalinguística. Tá certo? Então, agora, amados, nós vamos para o nosso momento, né? Que é a hora de produzir, que é o trabalhando gênero, tá? Você vai fazer o quê? Um mapa mental. Nós estamos falando sobre o quê? Qual a ideia central? Qual é a ideia principal? Funções da linguagem. Aí você vai fazer um mapa mental sobre as funções da linguagem. Aí você coloca lá, pode fazer a relação com os elementos da comunicação, tá certo? Se você pegar a função emotiva, logo em seguida você vai falar, está ligada ao elemento da comunicação, que é o emissor, né? Que vai marcar o quê? A subjetividade e emoção do emissor. Não é assim? Aí você vem para a linguagem conativa. Qual é o foco? O receptor, que é aquela que vai apelativa, né? Para quem? Convencer o receptor, tá certo? Aquele quem ouve. E se você usar a metalinguística, que está ligada com o quê? Com o código, né? Que vai utilizar a linguagem para refletir sobre a própria linguagem. E a fática, né?
que é o canal que tenta verificar se a comunicação está acontecendo. Certeza? E a poética focada na mensagem, a linguagem, estrutura estética voltada à potencialização de sentido e referencial, que é o contexto, né? Que é aquela linguagem objetiva, né? Texto representativo da realidade, né? Material. Tá certo? Aí você capricha aí nesse seu mapa mental. Beleza? Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco, né, eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!